e do poder. Ou seja, do poder que está na verdade e do poder manifestado por Yahvé, o Espírito Santo, que guia toda a verdade. E a verdade em todos os sentidos esclarece, revela tudo que está escondido. Ou seja, a manifestação do Espírito, conforme 1 Coríntios 12. Para a igreja, o corpo de Cristo, ser como Jesus na terra, o Filho do Homem, no ministério dele. É o Espírito Santo que está na frente. O Espírito levou Jesus ao deserto. O Espírito trouxe Jesus ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus a isto. É Ele quem faz. Mas Jesus era amigo do Espírito Santo. E certamente nas gerações anteriores, os nossos pais, por limitação e certamente também por opressão demoníaca, com o receio de que nós nos desencaminhássemos, também eles não sabiam nada, como não poderiam repartir, gerava medo. Tiveram dificuldades com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, com o mistério do Espírito Santo. E no século XX, quando Deus decide trazer um novo nível de revelação para a igreja e para a humanidade, na pessoa do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, isso trouxe confusão, divisão e muitas aberrações praticadas em nome do Espírito Santo. Um amigo do Espírito Santo não vai praticar aberrações no nome do Espírito Santo, vai? Por causa da ignorância e por causa da religião, da ideia do poder de religião, que é a herança, faz parte da herança do ex-Lúcifer. Foi o ex-Lúcifer que criou a religião. Mas para esse tempo, se de fato Yahvé, Deus vivo, que está ajuntando filhos dele, ovelhas dele, e reunindo-os de forma congregacional, de forma corporativa, e essa designação, igreja, da palavra do poder, se é cabível, se é real, se ele está fazendo isto para que esta igreja da palavra do poder seja uma realidade, não uma utopia, apenas uma fantasia, uma ilusão, a fim de que então o reino de Deus, o evangelho do reino, possa ser nossa identidade e fluir através de nós. Necessitamos ser restaurados ao Espírito Santo para sermos amigos do Espírito Santo, tal como Jesus era, o Filho do Homem. O Espírito Santo não pode ser um estranho para nós, porque é através dele, do Espírito Santo, que nós podemos ter comunhão com Jesus. Agora o Espírito Santo é que é a ponte para termos comunhão com Jesus, pelo sangue de Jesus, para então crermos em Jesus e recebermos a salvação, a vida, etc, etc, a herança. Então nós precisamos amar o Espírito Santo, sermos amigos, companheiros, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, por várias razões. Eu já mencionei umas 3 ou 4 aqui, mas uma outra razão é porque diz a palavra que ele habita em nós. Imagina, se ele habita em mim e eu não quero intimidade com ele. Que confusão terrível é esta. Será que esta revelação do Senhor Jesus acerca dele, do Espírito Santo, e disse, ele estará em vocês, ele habitará em vocês, ele habitará em vocês, também igreja dos meus filhos, não é também para entendermos que precisamos ter companheiros, amigos? E o Paulo Davi, conhece o Paulo Davi?
Shu, Paulo Davi Shu, Paulo Davi Yong Shu. Ele era Paulo, depois mudou o nome para Davi, então Paulo Davi Yong Shu. Escreveu um livro, um livrinho, título esse, Espírito Santo, nosso companheiro. E muito testemunho do Paulo Davi Shu com respeito ao Espírito Santo, é claro, tem algumas, aqui e ali, o ensino, alguma teoria, alguma coisa da experiência dele, ela não serve para passar como forma para os outros. Mas na experiência dele, quem que vai dizer? Que é questionável. É lógico que não é isso. Mas o que ele testifica é exatamente esse companheirismo com o Espírito Santo. Era através do Espírito Santo, Jesus tinha toda aquela comunhão com o Pai. Era através do Espírito Santo que ele ouvia o que o Pai dizia. Porque o Espírito de Jesus era saudável, não havia bloqueios nele. Então, os anjos, todo mundo era tudo família mesmo, sem barreiras, mesmo na condição de filho do homem. Imagina a amizade de Jesus com o Espírito Santo, os dois conversando, trocando ideias, buscando estratégias. O formato religioso nos rouba a comunhão pessoal e o discernimento corporativo da direção do Espírito Santo. Então, todo rema do rema escrito e do logos escrito, que é tudo de natureza profética, o que é o profético, é ele, o Espírito Santo, que traz. Ele é o Espírito da verdade que guia a toda a verdade. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a revelação escrita de Deus, a palavra de Deus é a verdade, a tua palavra é a verdade, através dela que a vida, a santificação, santifico na verdade, a tua palavra é a verdade, por isso me santifico, eu disse para que sejam santificados na verdade que é a tua palavra. Quem opera tudo isso é o Espírito Santo, senão a palavra é apenas letra, frases. O ímpio nunca pode entender isso, porque é ímpio. Mas o drama são os justos que vivem cegos e mortos. E por que nós agora vamos receber isso? Ontem nós não sabíamos isso. É porque estamos vivendo da graça do Senhor que está restaurando todas as coisas. E estúpidos seremos se não quisermos ouvir dizer que Ele está restaurando e rejeitarmos por causa da nossa cegueira. O Espírito Santo não guia ninguém para o erro. Ele guia para onde? O Espírito Santo guia para o erro? Peraí, os irmãos estão me ouvindo? Ele guia para a verdade. Ninguém tem que ter medo do Espírito Santo, amados, porque Ele é santo, é Yahvé. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É Ele. Temos que amá-lo. Agora, é muito também, para mudar a palavra, vou usar outra interessante, que a tradução do nome usado por Jesus para revelar Yahvé, Espírito Santo, nos capítulos 14, 15 e 16. No capítulo 14 nós lemos somente até o pedacinho que está no verso 20. Lemos ontem, não é? Mas não parou aí. Verso 25. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Mas o Consolador, e aqui no verso 26, é o único lugar nesses 3 capítulos onde Jesus usa também este nome próprio, o Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai